Senado aprova a pauta bomba da saúde, que vai gerar impacto fiscal de 27 bilhões de reais. Pesquisa mostra que gritos e agressões ainda são tolerados na educação de crianças. E a Espanha vence a França e está na final da Copa do Mundo. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e olha, preciso dar um recado. Eu vou tirar 2 diazinhos de férias, mas vai ter programa normalmente por aqui, tá bom? Segunda-feira, dia 20, eu tô de volta, tá bom? Mas pode vir amanhã que você vai ser muito bem recebido aqui, vai sair muito bem informado. Bom, recado dado, bora que eu já tô aqui com meu café quentinho sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que, olha, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que cria regras de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e agentes indígenas de saúde e saneamento. Essa é considerada uma pauta-bomba pela equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E a medida foi aprovada por 73 votos a 1 e segue agora para promulgação pelo Congresso Nacional, já que também recebeu aval da Câmara dos Deputados. Como uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, ela justamente altera o texto constitucional, essa proposta não pode ser vetada pelo presidente da República. A estimativa da Previdência Social aponta um impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos. E o texto garante aposentadoria com integralidade e paridade aos beneficiários e fixa idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que cumpridos 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. E olha, esse amplo placar que aprovou a medida, de 73 votos contra apenas 1, contou com votos de senadores da base governista, claro. E o ministro da Fazenda, o Dário Dorinhan, afirmou que o governo pode sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal para contestar essa PEC. Segundo o ministro, essa medida vai ser avaliada caso a proposta seja promulgada, sem indicar uma fonte de custeio para o novo benefício, o que, segundo ele, descumpriria a jurisprudência do STF. Mas o Senado não parou por aí, não. Além dessa PEC, a medida provisória que institui um novo marco do frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas também foi aprovada pelo Senado. Como o texto sofreu apenas ajustes de redação, a proposta não vai precisar retornar à Câmara dos Deputados e vai seguir para promulgação pelo Congresso Nacional. A votação ocorreu sob pressão de caminhoneiros favoráveis a essa medida, que ameaçavam entrar em greve. O principal ponto de divergência durante a tramitação dessa medida provisória foi a anistia a multas aplicadas a participantes das manifestações de dezembro de 2022. O governo classificou a anistia como inegociável, mas o dispositivo acabou sendo incluído no texto durante a análise na Câmara. A gente segue acompanhando o destino dessas 2 pautas e traz as atualizações aqui para você. Virando a página, eu te conto que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, decidiu se pronunciar
sobre essa polêmica crescente acerca da decisão do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, de proibir a visita do senador e pré-candidato à presidência pelo PL, o Flávio Bolsonaro, ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o entendimento da OAB, o Flávio deveria ter o direito de visitar Jair Bolsonaro por ser o seu advogado. Num ofício enviado ao STF, a ordem pede formalmente que o Moraes autorize a comunicação reservada entre Flávio e o ex-presidente para o exercício da atividade profissional de advocacia. Segundo a OAB, o pedido busca assegurar o direito de comunicação entre defensor e cliente, exclusivamente para fins profissionais. No Planalto, integrantes do governo avaliam que Moraes errou ao fundamentar a sua decisão. O principal problema, eles dizem, não seria exatamente a restrição em si, mas o fato dela ter sido baseada na divulgação da carta escrita por Jair Bolsonaro e publicada por Flávio nas redes sociais. Na avaliação de auxiliares da área jurídica do Planalto, a decisão teria fundamento mais sólido caso estivesse vinculada às investigações que citam Flávio Bolsonaro no caso Banco Master. Para esse grupo, a condição de investigado do Flávio poderia sim justificar a limitação do contato com o Jair Bolsonaro, que é apontado como beneficiário de parte desses fatos apurados na investigação do caso Master. Enquanto isso, a campanha do Flávio pretende usar as lives do senador no YouTube como uma das principais estratégias na corrida presidencial, avaliando que as transmissões mais recentes tiveram alto engajamento e podem sim aproximá-lo do público bolsonarista. Embora não esteja prevista a fixação de dias para que elas ocorram e nem definido se haverá convidados nas transmissões, a ideia é criar uma identidade própria às lives do Flávio, inspiradas no modelo adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mudando de assunto, mas nem tanto, falando mais agora de eleições, eu te conto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, apresentou aos principais institutos de pesquisa uma proposta para criar um selo de acurácia eleitoral, destinado a reconhecer as empresas cujas projeções mais se aproximarem dos resultados das eleições. Essa minuta foi discutida numa reunião com representantes de 16 institutos de pesquisa. Segundo o ministro Cássio, o texto ainda está em elaboração e os participantes vão ter até sexta-feira para encaminhar sugestões ao tribunal. Essa iniciativa está surgindo depois da controvérsia envolvendo a suspensão de uma pesquisa Atlas Bloomberg determinada pelo próprio presidente Cássio Nunes Marques do Tribunal Superior Eleitoral. Numa nota, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa criticou essa proposta do TSE. A entidade afirma que a iniciativa parte de uma interpretação equivocada sobre o papel das pesquisas eleitorais. Segundo a ABEP, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, esses levantamentos eles registram a intenção de voto no momento em que são realizados e não têm a finalidade de prever o resultado da eleição. E a Polícia Federal concluiu a primeira etapa da investigação da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. E, portanto, teve o indiciamento de 48 pessoas, entre elas o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. O relatório final, que tem 265 páginas, foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e vai seguir para a análise da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta a denúncia, solicita novas diligências ou vai pedir o arquivamento do caso. No
No cenário internacional, eu te conto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou nesta terça-feira daquela proposta anunciada um dia antes, que era de cobrar uma taxa sobre navios que atravessassem o Estreito de Hormuz em troca de proteção norte-americana. Apesar da mudança de posição, Washington manteve a decisão de retomar o bloqueio naval aos portos iranianos. Ao longo do dia, forças norte-americanas voltaram a bombardear alvos no Irã, intensificando a ofensiva militar, enquanto Estados Unidos e Irã disputam o controle da principal rota de escoamento de petróleo e gás do Golfo Pérsico, justamente o Estreito de Hormuz. Chegando à editoria de Viver e já falando de Copa do Mundo, eu te conto que a Espanha venceu a favorita França por 2-0 em Dallas e, portanto, está na final da Copa do Mundo. Os espanhóis estavam com domínio sobre o jogo do início ao fim e abriram o placar com Oyarzabal após um pênalti cometido pelo lateral esquerdo Lucas Digne sobre o Lamine Yamal. O jogador Pedro Porro ampliou a vantagem com um gol na saída do goleiro Maignan. A Espanha agora aguarda o vencedor de Inglaterra e Argentina, que se enfrentam hoje às 16h. E ainda falando sobre Copa, olha só, a FIFA lançou 2 guias focados em jogadoras de futebol que estão grávidas ou deram à luz recentemente. Os trabalhos foram publicados na revista científica British Journal of Sports Medicine. E o material fornece orientações para as atletas, seus médicos, fisioterapeutas e treinadores sobre quando sair e retornar ao campo durante ou logo após a gestação. E escuta só essa. Uma recriação por inteligência artificial foi lançada nesta terça-feira a partir do documentário The Most Beautiful Goal Never Seen, feito a partir da parceria entre o Google DeepMind e a marca Pelé. Eu tô falando da reconstituição do gol marcado pelo rei do futebol, Pelé, em 1959 contra o Juventus, na Rua Javari, que foi o mais bonito da carreira do jogador, considerado pelo menos assim por muitos. Só que tinha um problema, esse gol nunca foi registrado em vídeo. Por isso, essa iniciativa das marcas Google DeepMind e da marca Pelé para reconstituir esse momento histórico. Eles usaram os modelos Gemini Omni, Veo 3 e Nano Banana, mas também envolveu uma extensa pesquisa histórica sobre o estádio, as roupas da época e até a bola usada no jogo. O resultado você encontra num vídeo do YouTube de nome Reconstructing Pelé's Lost Goal, ou Reconstruindo o Gol Perdido de Pelé. Qual é para você a melhor forma para corrigir um comportamento de uma criança? Pois é, 49% dos entrevistados em pesquisa da Infinis, em parceria com a Quest, admitem ter dado tapas em crianças para corrigir seus comportamentos. E outros 27% afirmam já ter utilizado objetos para bater numa criança. Isso, apesar de 91% dos entrevistados defenderem a conversa como principal estratégia para justamente corrigir um comportamento de uma criança. A violência, portanto, permanece amplamente tolerada pela sociedade, sendo que 62% disseram que não reagiriam caso presenciassem uma criança recebendo palmadas ou puxões de orelha num espaço público. Ai, gente, esse assunto me sensibiliza demais, viu? Mexeu com criança, poxa, não tem como defender esse tipo de coisa. Mas, virando a página, eu te conto que a principal aposta do governo Lula para reduzir as filas de consultas, exames e cirurgias no SUS é o programa Agora Tem Especialistas, que ampliou a oferta de atendimentos, só que ainda não conseguiu demonstrar redução consistente no tempo de espera dos pacientes.
Isso pelo menos é o que aponta uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Para o TCU, os casos evidenciam gargalos estruturais relacionados à falta de especialistas, também a concentração da oferta em poucos centros de referência e dificuldades de organização das redes regionais de atenção. Chegando à editoria de cotidiano digital, eu te conto que o Spotify anunciou que os usuários premium agora podem ter conversas interativas com o aplicativo para escolher o que querem ouvir. Esse novo recurso ele estreia por enquanto numa versão beta nos Estados Unidos, na Irlanda e na Suécia, e somente em inglês e para maiores de 18 anos. O recurso amplia a interação além do DJ de IA, que já existe, e também permite que o usuário digite ou fale para pedir músicas, refinar sugestões, tirar dúvidas sobre artistas e álbuns ou revisitar o seu próprio histórico. E escuta só essa: restringir o uso de redes sociais por adolescentes melhora o sono, a concentração e o bem-estar. Isso foi provado num teste apoiado pelo governo britânico com 309 famílias. Os participantes de 13 a 17 anos testaram durante um mês 3 regras diferentes: um limite diário de 15 minutos por aplicativo, um toque de recolher noturno ou uma remoção total dos aplicativos. O toque de recolher foi o mais fácil de manter e foi o que trouxe os maiores ganhos consistentes no sono, enquanto a proibição total gerou mais foco, mas também causou isolamento social dos adolescentes. O estudo completo com adolescentes britânicos você encontra no site da Reuters. Abrindo a editoria de cultura, eu te conto que a lendária banda de heavy metal Iron Maiden vendeu os direitos autorais das suas músicas e os direitos de imagem também para a empresa de investimentos Pop House Entertainment. A companhia adquiriu 50% dos ativos. Essa negociação ela inclui os direitos sobre o icônico mascote da banda, o personagem macabro Eddie. E caso você não se lembre ou não seja tanto a sua vibe, para todo mundo ficar na mesma página, o Iron Maiden é uma banda formada em Londres em 1975 e é uma das bandas de metal mais longevas e influentes de todos os tempos, tendo vendido cerca de 100 milhões de discos em 17 álbuns de estúdio. E a realeza do pop voltou ao topo das paradas de sucesso, com o retorno de Madonna ao primeiro lugar da Billboard 200 pela primeira vez nesta década, com seu novo álbum Confessions 2, acompanhado do álbum Thriller de Michael Jackson, que está na 8ª posição, influenciado, é claro, pelo sucesso da cinebiografia nos cinemas. E os dois voltam ao top 10 pela primeira vez em 25 anos. A Netflix divulgou o primeiro trailer de O Homem que Sussurra, um thriller psicológico baseado no romance best-seller de Alex North e estrelado por Robert De Niro, Michelle Monaghan e Adam Scott. Esse longa ele acompanha um escritor viúvo de romances policiais que pede ajuda do seu pai distante, que é um ex-detetive de polícia aposentado, para encontrar o seu filho de 8 anos que foi sequestrado por um assassino em série condenado, conhecido justamente como o Homem Sussurro. Interessante, né? Fiquei até com vontade de assistir. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares.
Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e tô disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e pra você enviar também a sua sugestão de música pra encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, bora escutar um rock? Ou melhor, um heavy metal? Bora ouvir juntos então Dance of Death de Iron Maiden. Let me tell you a story to chill the bones out a thing that I saw. One night wandering in the Everglades, I'd one drink, but no more. I was rambling, enjoying the bright moonlight. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido e eu tô de volta na segunda-feira, dia 20. Até lá! Feeling scared, and I fell to my knees. Something rushed me from the trees. Took me to an unholy place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead.